Obrigado, Ingrid, pela mensagem. Nesta manhã, devemos continuar entregando nossa vida a Deus. Bom dia a vocês. Que nós possamos ter momentos felizes aqui na casa do Senhor nesta manhã. Eu sei que não é fácil levantar de madrugada. Principalmente no domingo, que a gente fala assim, puxa, eu posso esticar um pouquinho mais hoje, né? Mas graças a Deus nós estamos aqui com vida e saúde. Um feliz dia para você. Que Deus te abençoe e que nós possamos estudar a palavra do Senhor, revigorar-nos um pouco nos seus ensinamentos. Inicialmente eu gostaria de convidá-los a abrir as suas Bíblias no livro de Apocalipse, no capítulo 1, versículo 3. Nós vamos estudar um tema bastante interessante, por muitos, às vezes, complexo, mas vamos entendê-lo e assim nós possamos compreender melhor a vontade de Deus nesses dias que nós estamos vivendo. Aqui João, na ilha de Patmos, escreve e deixou a mensagem para nós. Bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurado aquele que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Você acredita realmente que Jesus está por voltar e que nós estamos vivendo os dias finais da história deste mundo? Ou você acha que ainda há bastante tempo pela frente? Eu penso, irmãos, que as profecias bíblicas nos revelam e nos trazem os ensinamentos a respeito do futuro. A Igreja Adventista acredita no historicismo. O que quer dizer isso? Do passado, da experiência do passado, da história que já se passou, e as profecias revelam o futuro para nós e para o nosso conhecimento e entendimento da vontade de Deus. Continuando esse pensamento, eu gostaria que nós pudéssemos então ir para o capítulo 14, versículo 6 do livro de Apocalipse. Aqui nós temos 3 mensagens angélicas. É a mensagem de Deus para a terra, para todos os povos da terra, especialmente para nós também. E nós estamos vivendo um momento, irmãos, de decisão. Um momento que nós deveremos estar tomando a decisão a quem nós vamos adorar. Nós vamos adorar a Deus ou não adoraremos a Deus? A mensagem de João para nós é que nós devemos tomar uma decisão. E aqui ele está dizendo assim, com grande voz, do anjo: temei. O sentido aqui não é a palavra temor, é o sentido de adorar a Deus e dar-lhe glória, porque é chegada a hora de seu juízo, ou seja, da libertação. Porque adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Se nós formos ao livro de Isaías, no capítulo 47, no versículo 3, também Isaías, o profeta, traz o sentido da adoração. O que Deus está nos chamando neste instante, neste momento, é para que nós tomemos a decisão de quem adorar. Adorar ao verdadeiro Deus. Eu pediria que vocês colocassem aí. E eu vou começar este assunto com a profecia mais antiga e mais longa da Bíblia. Eu pediria que vocês pudessem também apagar as luzes aqui, para que a gente pudesse entender este versículo de adoração e o que reflete isso na história.
Não é este, vamos lá à frente. Opa. Dá um passo seguinte, que acho que aqui não está funcionando. Aqui. Se nós formos ao livro de Daniel, no capítulo 9, Daniel, vamos entender um pouquinho o contexto da história, quando que Daniel recebeu esta visão e pôde então deixá-la para nós, para a nossa interpretação e para nosso entendimento e o que isso tudo significa. O povo de Israel havia sido levado para Babilônia cativo, por quê? Porque Daniel, o povo melhor, decidiu não adorar ao verdadeiro Deus. Infelizmente, Deus tinha solicitado ao povo de Israel que eles fossem uma influência positiva junto a todas as outras nações na face da terra. E mais ou menos, um pouco 500 anos, no ano 500 melhor, do Velho Testamento, antes de Cristo, o povo de Israel tinha permitido os outros deuses da influência do mundo entrar dentro de Israel. Eles estavam adorando deuses dentro do santuário. E Deus ficou muito triste por ver o seu povo profanar o santuário. Então Deus traz Babilônia, o rei Nabucodonosor, o maior império da terra, e leva todo o povo de Israel cativo para a Babilônia. E nos dias finais da vida de Daniel, e Daniel tinha em mente que a profecia de Esdras dizia que, se passados 70 anos, o povo poderia voltar para Jerusalém para restabelecer o santuário. E Daniel sofria, porque ele esperava ardentemente esse momento em que o povo voltasse a Jerusalém para a reconstrução da sua vida, da sua nação. Porque até então, Babilônia, Nabucodonosor, destruiu totalmente, tirou tudo, perdeu, a cidade foi devastada, os muros, as casas derribadas. Só ficou em Jerusalém os viúvas, os pobres, os doentes, os coxos, aqueles que não podiam ser levados e seriam julgo lá em Babilônia. E essa era a situação. E Daniel estava ali vivendo aqueles momentos. E então aí ele recebe essa visão, que se formos ao livro de Daniel, capítulo 9, nós temos ali esse contexto que nós vamos ver agora nesta manhã. Daniel, irmãos, foi um profeta de Deus em meio à adversidade. E ele que recebeu as duas principais profecias da Bíblia. Capítulo 2 de Daniel fala sobre a história do mundo e depois os demais capítulos. Eu vou passar rapidamente. O que aconteceu? Perdemos a imagem. Eu vou passar rapidamente sobre os fatos históricos que estão aí, né? Volta um pouquinho. Não, próximo. Obrigado. Quando começou essa profecia? E por que Deus estabeleceu essa profecia no meio do povo de Deus? Para que finalidade? Para mostrar o curso da história. E no meio de um período, aconteceu um fato, o maior fato da história deste mundo, e foi a morte de Jesus para salvar a raça humana. Então vamos entender rapidamente. O ano de 457, foi quando o rei Medo-Pérsia Artaxerxes, isso está em Esdras capítulo 7, versículos 12 a 26, ele restaura outra vez ao povo judeu
poder voltar para Jerusalém e reconstruir todo o templo. O que significava isso para eles? Significava que, ao eles serem prisioneiros, eles perderam a identidade, a nacionalidade, bens, propriedades, perderam tudo. Imagina você ser levado para um outro país, um outro local, e até o seu nome, os seus hábitos, os seus costumes serem modificados. Foi isso que aconteceu com o povo de Israel. Daniel teve os seus companheiros, os seus nomes modificados. A sua vestimenta, a sua comida, tudo foi alterado. E quando Artaxerxes, ele dá esse decreto, em 457, é significativo, porque ele restaura ao povo eles poderem voltar para Jerusalém, para a reconstrução do templo, para a reconstrução das suas casas, para a reconstrução da sua nacionalidade, para obter outra vez a sua identidade como nação. Por isso que é significativo esta data na profecia que está estabelecido aqui. E temos aqui um período profético de 2.300 tardes de manhã, que biblicamente representam 2.300 anos. Como podemos ter certeza? Dá uma movimentada porque está ligado. Não está funcionando. Aqui. O decreto, volta um pouquinho. O decreto aí foi dado por Artaxerxes. Se nós formos ao livro de Esdras, capítulo 7, versículo de 1 a 28, ali então nós temos a redação, o decreto. Especialmente nos versículos 13 e 19, onde Esdras relata o fato da restituição da nacionalidade. E principalmente, algo muito significativo para o povo judeu. Ele restitui todos os utensílios do santuário terrestre. A mesa, a arca. Então ele restitui aqueles simbolismos todos que foram levados para a Babilônia, ele restitui isto. Vocês vão ter que me ajudar aí porque não está funcionando. Aqui, como nós podemos representar que na Bíblia, os 2.300 tardes e manhãs, que está no capítulo 9, versículo 24, nós podemos interpretar que são 2.300 anos. Aí nós temos 3 versículos que referendam, que dão a certeza de que cada dia a cada ano. O mais relevante é quando Moisés manda os espias para Jericó para espiar a terra e voltam com o relatório. E ali então os 12 espias fazem um relatório. Somente 2 espias, Josué e Caleb, dão um relatório positivo, enquanto que os 10 outros espias dão um relatório negativo. E o povo prefere ouvir ao relatório negativo e decidem pelo relatório negativo. Então Deus dá uma sentença, uma penalização para aquele povo que não acreditou na ordem divina. Então, o que eles passaram? Deus diz ali, a cada dia que os espias passaram, será representado por um ano. E vocês vão passar, então, 40 anos no deserto. E a única da geração que saiu do Egito, os adultos, infelizmente, todos pereceram no deserto, só os filhos, e dos espias, Josué e Caleb, que entraram na terra prometida. Então, na profecia bíblica, anos representam, dias representam anos. Podemos ir para frente? Então, aqui nós temos essa profecia. Nós temos uns ciclos estabelecidos nessa profecia. Nós temos ali o primeiro ciclo que representa 70 semanas, ou 490 anos. E depois nós temos um período de mais de 1810 anos e de 1810 anos.
Irmãos, do 457 até o ano 408 a.C., o povo de Israel passou na construção, o tempo que eles passaram para a construção do templo, da cidade, das suas casas, da estrutura nacional, do palácio do rei e do santuário. E ele terminou esta restauração no ano 408. No início, os opositores à construção estavam aqui. Se a gente for ao livro de Esdras, nós vamos ver, de Ezequiel, nós vamos ver que com uma mão eles tinham o quê? A espada. E com outra mão, as pás para a construção. Porque os inimigos e os opositores não queriam que Israel se reconstruísse. Mas profeticamente ali houve a construção. Então, o primeiro período profético de 49 dias ou 49 anos foi o marco importante, a reconstrução de Jerusalém. Aí nós temos um outro período profético, que nós temos o período de 434 anos, e que foram ali, determinou um tempo importantíssimo para esta profecia, que culminaria no ano 27. O que aconteceu? No ano 1, menos 1, e entre o ano 1, houve o quê? O que veio a essa terra como nosso Salvador? O nascimento de Jesus. Jesus nasceu entre o ano 1, antes de Cristo, e o ano depois de Cristo. Jesus nasceu neste período profético das 62 semanas. E exatamente no ano 27, Jesus é batizado por quem? Por João Batista. Ali Jesus foi ungido para iniciar o seu ministério, o ministério de Cristo. O ministério da pregação, da salvação, da exemplificação da vida de Cristo nessa terra, deixando o exemplo para a nossa vida, como devemos viver nessa terra. Jesus resumiu os 10 mandamentos em 2 grandes mandamentos. Quais são? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como se fôssemos nós mesmos. Então, no ano 27 até o ano 31, Jesus trabalhou intensamente na cura de pessoas da doença física e da doença espiritual. E chegou ao ponto culminante dessa profecia, que é o período de 7 dias ou 7 anos. Mas no meio deste período aconteceria o quê? O fato mais relevante na história: a morte de Jesus na cruz. Jesus morreu exatamente no meio do período profético de 3 anos e meio. Jesus morre na cruz do Calvário. Ali Jesus dá sua vida para a salvação da raça humana. Jesus morre para que, desde Adão até o último ser que viver nessa terra, tenha a possibilidade de salvação. Se Jesus não tivesse morrido na cruz, nós estaríamos perdidos pela eternidade. Este mundo estaria entregue às mãos de Satanás pela eternidade. Quando Adão e Eva comeram o fruto lá no jardim, eles passaram a posse da terra para Satanás. E Jesus, na cruz do Calvário, resgatou essa posse. Tomou a posse de Satanás e trouxe para si. Por isso que a morte de Jesus nos dá salvação, nos dá a vitória em Cristo, a redenção. Porque na morte de Cristo, nós temos a sua morte, nós temos a vida. Jesus passou depois da sua morte, mais ou menos, mais 40 dias instruindo os discípulos. E Jesus tinha que subir aos céus para uma finalidade específica. E ele disse o quê? Que enviaria o Consolador. O Espírito Santo de Deus viria a esta terra. Porque onde ele não poderia estar, o Espírito Santo de Deus estaria atuando em todos os corações de todos os seres da face da terra.
E Ele está ainda hoje conosco. Por isso que, quando somos influenciados para o bem, o Espírito Santo é que trabalha em nossa mente para que nós façamos o bem. Passado esse período, começa, se nós formos ao livro de Atos, capítulo 2, nós vamos ver a manifestação, a primeira grande manifestação do Espírito Santo de Deus na face da terra. A manifestação quando os apóstolos receberam o poder e passaram ao quê? A pregar o Evangelho. Num só dia, eles converteram ao cristianismo mais de 3.000 pessoas. Essa foi a primeira manifestação do Espírito Santo. E a igreja, a fé cristã, começa a crescer e se desenvolver. Passado este período, a igreja começa a crescer. Os apóstolos começam a ir para toda a parte da terra. E eles elegem pessoas, 7 líderes, para manter o quê? A unidade da igreja em Jerusalém. Mas da mesma forma que a igreja começa a crescer e se desenvolver, o que ocorre? Satanás começa a atuar na perseguição da igreja. E ela usa quem para isto? Um dos líderes mais influentes e capazes, e uma pessoa muito sincera, que se chamava Saulo. E no ano 34, ocorre um fato muito relevante na história dessa profecia, cumprindo-se o primeiro período profético. O que ocorreu? A morte de Estevão. Por que é marcante a morte de Estevão nesse período profético? Porque quando Deus determinou para Abraão e depois a Moisés que a nação de Israel seria a nação que levaria a influência na terra aos outros povos, a salvação não era individual, mas sim a salvação do povo de Israel era coletivo. E quando os líderes religiosos, no ano 34, os líderes religiosos de Israel começam a perseguir a igreja e também começam, unindo-se aos romanos, determinam a morte de cristãos. E eles então aprisionam Estevão e mandam o quê? Apedrejar Estevão com sentença de morte. E eles dizem, irmãos, palavras ali que vocês poderão ler no livro História da Redenção ou no Desejar de Todas as Nações. Eles dizem assim: deixe que o sangue desses justos caiam sobre nossas cabeças. E quando eles dizem isso, eles estão trazendo a sentença, o juízo sobre si. E ali então, no ano 34 da nossa era, quando o mártir Estevão é apedrejado, a nação de Israel perde a exclusividade e perde a salvação coletivamente. Israel não tem mais a possibilidade de salvação coletiva. A nação deixa de ser a nação como representante como de Deus aqui na terra. Eles passam somente a ser, eles têm a possibilidade de salvação individual, não mais coletivo. Por isso que determinante no ano 34, quando Estevão morre. E aí nós começamos então um período, o segundo período profético. O mais cruel período profético referente à nossa igreja, à fé cristã. Porque o cristianismo começa a se desenvolver. E Satanás procura da mesma forma que o crescimento desse cristianismo, ele procura tentar destruir. E vocês veem hoje, a gente vê em Roma, aquele Coliseu, que é uma das 7 maravilhas do mundo, né? Mas ali dentro, muitos e muitos cristãos perderam a vida por causa da fé cristã. Para vocês terem ideia, muitas famílias eram devoradas por animais ferozes, para espetáculo daquela população.
João mesmo foi colocado dentro de um tambor de óleo fervente, porque ele deveria ser eliminado. Mas Deus o protegeu. Como eles viram que não havia possibilidade de eliminá-lo, de matá-lo, o que foi feito? Manda para a ilha de Patmos. E foi o único discípulo que morreu de morte natural. Todos os demais discípulos tiveram a sua morte trágica. Mas este período da história que nós vemos, do ano 34 para frente, até o ano de 1798, nesse período profético, levantou-se um movimento opositor à fé cristã. E este movimento trabalha até hoje no intuito de destituir a natureza divina de Cristo. O que eles querem? Tirar a natureza de Cristo, Satanás, manipulados por Satanás, desde o céu, quando ele se opôs lá no céu, até hoje, ele se opõe, desejando melhor, tirar a natureza de Cristo. E por isso que Cristo veio a essa terra, para vencê-lo e virá para destruí-lo em breve. Esse é o momento. Mas para nós podermos rapidamente vermos aqui, no ano 303, Diocleciano, ele decreta, há um decreto dizendo que todo cristão é fora da lei. E por 10 anos, esse decreto prevalece. Só que, irmãos, o amor de Deus é muito maior do que o inimigo. Cada cristão que dava a sua vida, aonde quer que fosse, o seu sangue derramado no chão, era como semente na proclamação do Evangelho, no amor de Deus. As pessoas, ao verem aquela pessoa sendo queimada viva, ou sendo devorada, ou sendo dilacerada, decapitada, o sangue dessas pessoas eram como semente, e pessoas sinceras se convertiam ao cristianismo. Então, no ano 313, depois desse período cíclico, aqui Constantino, motivado, influenciado por Satanás, ele começa a fazer o quê? A mesclar as coisas, a verdade com o erro. E esse que é o grande problema da nossa história. Aqui nós vemos em Daniel, capítulo 9, versículos 23 a 27, e depois a mudança, o principal fato, que é a mudança dos tempos e da lei. Quais mudanças são essas? Se nós formos ao livro de Gênesis, nos primeiros capítulos, quando Deus criou o céu e a terra, Ele criou dizendo o quê? Houve tarde e manhã do primeiro dia, houve tarde e manhã do segundo dia, houve tarde e manhã do terceiro dia, e assim no período de toda a criação. Então o dia para nós, ele termina onde? No pôr do sol. E começa exatamente igual. Então o ciclo, de acordo, a contagem divina é de um pôr do sol a outro pôr do sol. Mas como nós passamos o dia hoje? O relógio. Se você vai no relógio, você tenta pôr ele a 6 horas para mudar o calendário, ele não muda. Está programado para mudar à meia-noite. Então essa foi uma mudança que foi instituída por esse regime. E depois nós temos a mudança da lei. Qual foi a mudança da lei utilizada? Quando que Jesus ressuscitou? No domingo, nas primeiras horas da madrugada no domingo. Mas se nós olharmos bem os fatos da morte de Jesus, José de Arimateia, Nicodemos e outros tiraram Jesus da cruz, envolveram-no em lençóis e sepultaram-no na sepultura de José de Arimateia, certo? Ali Jesus foi depositado. Mas havia uma tradição, um costume da época. Quando uma pessoa morria, você teria que fazer o quê?
a pessoa era passada bálsamos, então ela é embalsamada, enfaixada essa pessoa, aí sim era concluído o sistema de sepultamento. Mas chegou o pôr do sol. E Jesus não teve este processo. Simplesmente enfaixaram Jesus, colocaram dentro do sepulcro. E se nós observarmos quem foi a primeira pessoa que encontrou Jesus nas primeiras horas da manhã do domingo? Maria Madalena. Ela foi lá para quê? Para fazer o processo de embalsamento do corpo de Jesus. Porque ela imaginava que Jesus havia morrido e ali seria definitivamente sepultado. Mas quando ela chega à sepultura, o que ela encontra? Ela encontra um anjo e depois encontra Jesus, e aí Jesus diz para ela: não me toques, porque ainda eu tenho que subir ao Pai. Por que isso, irmãos? Por que não foi feito o processo de embalsamento de Jesus? Porque Jesus respeitou e as pessoas respeitaram a guarda do sábado na morte de Jesus. E o próprio Jesus também o fez. Mesmo morto, ele foi sepultado. Então essa é uma evidência, irmãos, de que Jesus respeitou as horas sabáticas. Se Jesus respeitou o sábado como na criação e na sua morte também, esta é a evidência de que o sábado perpetuará pela eternidade. Se nós formos ao Apocalipse, lá está escrito isso. Então, por que mudar para o domingo a guarda do dia santo, se Jesus determinou que é o sábado e não o domingo? Essas foram as duas principais mudanças dos tempos e as leis. Passado esse período todo aqui, nós vemos algumas datas que culmina em 1798. Em 508, quando Clovis da França se converte ao cristianismo, ali ele também depois, no período, ele determina que a Bíblia Sagrada seja destruída e não seja mais utilizada como livro base para o cristianismo. Satanás influencia e eles começam a destruir, proibir a leitura da Bíblia. Porque dessa forma, proibindo a leitura da Bíblia, as pessoas não conheceriam a verdade e assim o cristianismo seria o quê? Cada vez mais diminuído e acabaria o cristianismo. Veja as intenções. Mas pequenos povos se mantiveram nos montes na Itália, na França, e assim mantiveram a palavra de Deus. Mas em 1798, a própria França, que havia decretado por nação, dizendo que Deus não existia e que a Bíblia não era a palavra de Deus, ela se rebela contra esse sistema e o general Berthier aprisiona o Papa e destitui-o da autoridade política religiosa que ele tinha. Então, a ferida mortal, como está em Apocalipse, é aqui destituída. Mas, depois de 1844, em 1929, outra vez Mussolini restitui a autoridade eclesiástica, não política, do Papa. Então, nós depois vamos ver esse tema. Mas, próximo do ano de 1830, surge um movimento. Este homem, Guilherme Miller, ele passou 10 anos, irmãos, era um ateu, e passou 10 anos estudando a Bíblia, estudando o livro de Daniel, e estudando o livro do Apocalipse, estudando Daniel e Apocalipse. Este homem, Guilherme Miller, chegou à conclusão de que Jesus voltaria em 1844, no final do período profético das 2307 da manhã. Qual a conclusão que ele chegou? Ele disse: o santuário será purificado. Se nós lermos em Daniel, diz até 2300 tardes de manhã, o santuário será purificado. Ele interpretou que a Terra era o santuário e que a purificação da Terra, o único planeta no universo com o pecado, ele seria o quê?
seria então restaurado, Jesus voltaria e purificaria a terra. E ele começou a pregar essa mensagem nos Estados Unidos, na sua cidade, e isso foi crescendo, crescendo. E ele chegou a pregar mais de 6.000 pregações, mais de muitas palestras, e dizendo: Jesus vai voltar em 22 de outubro de 1844. E aqui está um exemplo do estudo que ele fez. Ele montou esse painel e todas as datas, como nós temos descritas, e ele foi numerando. Vocês imaginam a experiência das pessoas dizendo, e ele pregando, e as pessoas acreditando que Jesus voltaria em 22 de outubro de 1844? A expectativa. Se nós soubéssemos que Jesus vai voltar daqui 2, 3 dias, como que nós estaríamos agora? A euforia, a excitação. Mas, por um erro de interpretação, Jesus não voltou nessa data. Aqui estão um grupo de pioneiros da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ellen White, Tiago White, Andrews, Raquel Welch, e ali está Iron Edson, esse senhor aqui. E aqui está José Bates. Essas pessoas, depois do grande desapontamento, ou seja, depois deles terem visto que Jesus não voltou, entraram profundamente no estudo da palavra de Deus para entender por que Jesus não havia voltado. E aqui, no dia 23 de outubro de 1844, Iron Edson, um fazendeiro, passaram a noite estudando a Bíblia, chorando, clamando a Deus por revelação. E quando ele disse pela manhã para os seus companheiros: eu vou para casa porque eu estou cansado. E ele, ao cruzar o milharal da sua fazenda, ele se ajoelha e clama a Deus. E Deus então o revela que Jesus estava passando do lugar santo para o Santíssimo. O que isso representa? No santuário celestial, Jesus estava deixando o papel de sacerdote e passando a cumprir o papel de sumo sacerdote. Lembra no santuário terrestre? O santuário terrestre tinha duas funções. Tinha a função do sacerdote, que era para o sacrifício diário, e tinha a função do sumo sacerdote, que uma vez por ano fazia intercessão pelo pecado do povo todo. E aí Jesus então está passando, Jesus está passando do lugar santo para o Santíssimo. E eu gostaria de ler essas passagens com vocês. Por que Jesus passou do lugar santo para o lugar santíssimo? Porque Jesus é o único ser no universo que pode interceder por nós perante o Pai. Mais ninguém. É o único que pode perdoar pecados. É o único que pode resgatar a nossa vida. Porque Ele fez isso na cruz do Calvário. E Paulo, em Hebreus capítulo 1:8, Paulo na carta aos Hebreus nos dá este ensinamento. Eu gostaria de compartilhar com vocês. É bastante importante nós entendermos esta mensagem, e eu logo estou para concluir. Aqui diz, Hebreus capítulo 8, aqui diz a seguinte: o ponto principal é que estamos dizendo que temos o quê? Sumo sacerdote, tal que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro no santuário do verdadeiro tabernáculo, que o Senhor fundou e não o homem. Não tenha. Jesus é o nosso sumo sacerdote. Quando precisamos pedir algo, nós não precisamos buscar nenhum outro alguém, nenhuma outra pessoa.
Para a remissão dos nossos pecados, nós temos que buscar a quem? A Jesus como nosso sumo sacerdote, ministro completo, porque Jesus, ele é o único. Também, volta ao slide, por favor. Nós temos capítulo 9, versículos 24 e 28. Pois Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro, porém do mesmo céu, para comparecer agora por nós perante a face de Deus. E o versículo 27, de forma necessário, 26, desculpem, de outra forma, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez mais por todas, se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado aí a morte, assim Cristo também, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que esperam pela salvação. Pode voltar. Então, aqui nós temos este aspecto. Jesus está no santuário celestial intercedendo por nós. Ele é o nosso sumo sacerdote, completo. Por quê? Porque, irmãos, Jesus entende a nossa fraqueza humana. Jesus entende a nossa situação. Jesus entende a nossa natureza. Porque Ele passou aqui e viveu. Em tudo Jesus foi tentado, em tudo Jesus venceu. Por isso que Ele nos entende. Por isso que Ele é o nosso sumo sacerdote. Porque aquilo que você pedir, Ele vai entender e, de acordo com a vontade de Deus, Ele vai atender a nossa necessidade. Eu gostaria de ler com vocês Apocalipse agora. Voltemos ao livro de Apocalipse, capítulo 14, versículos... Oscar, deixa 14, versículos 6 e 7. E ali está dizendo assim: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno, para proclamar aos que habitam sobre a terra, a toda a nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Você entende por que Jesus está nos convocando para a adoração? Você viu pelo transcorrer da história do mundo que sempre Satanás procurou destruir a Jesus e aos seus seguidores? Mas eles se mantiveram fiéis. E até a sua vida eles perderam. Mas eles têm o quê? Uma certeza de que quando Jesus ressurgir nas nuvens dos céus, o anjo vai buscar essa pessoa no pó da terra. A vida não se limita a essa vida passageira que nós temos aqui. A vida não está limitada a esses 70, 80, 90 anos. A vida começa após a volta de Jesus. E ali no capítulo 12, no versículo 12 diz aqui: aqui está a perseverança dos santos, daqueles que fazem o quê? Guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Esta é a verdadeira religião. Esta é a verdadeira fé que Jesus requer de nós. Guardar os seus mandamentos é fazer exatamente o que Ele fez aqui na terra. A fé em Jesus é aceitar a morte vicária de Cristo na cruz e colocar em nossa vida. Esse binômio é que nos levará para o céu. É na observância, na obediência e na fé. A graça de Cristo suplanta tudo, mas Ele requer de nós o quê?
relacionamento e obediência. E aí nós vemos uma foto de Jesus vindo nas nuvens dos céus. E aqui diz que Jesus diz: temos um destino definido e sabemos para onde vamos. Nós vamos para onde? Para um novo céu e uma nova terra. Um novo céu e uma nova terra. Voltaremos a quê? À criação. Quando Deus criou esse mundo perfeito, já não existirá mais morte, nem pranto, nem dor, nem separação. Já não existirá mais nada. Por quê? Porque Deus recriou tudo perfeitamente. E ali Apocalipse capítulo 22, versículo 20, diz que vem a promessa de Jesus. Ele vem sem demora. Mas ele tem um chamado para nós hoje. Jesus está ao nosso coração, batendo insistentemente, para que nós o aceitemos e confirmemos diariamente a nossa experiência com Ele. E Ele quer uma intimidade tão profunda conosco, que Ele diz assim: olha, se você permitir, se você me convidar, eu vou cear com você. Que é um lugar mais íntimo do que a mesa. Jesus está nos chamando para sentar-se à mesa, comer com Ele e ali trocarmos experiências. É isso que Jesus, a essência do Evangelho, irmãos, é a aceitação do chamado de Jesus. A essência do amor de Deus é o seu chamado. E aqui diz Isaías capítulo 41, versículos 9 e 10. Tu és meu servo, e eu te escolhi, e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Promessa maravilhosa. Jesus nos sustenta com a sua destra fiel. Diariamente, Ele está nos chamando para cearmos e nos sustentar a cada dia. A história já passou. A profecia dos 2.300 tardes e manhãs já se encerrou em 1844. Mas ela começou um novo período, que é a intercessão de Jesus no céu por toda a raça humana. E Jesus está ali, nos ouvindo diariamente. Você não quer ter esse relacionamento verdadeiro com Jesus? Buscá-lo dia a dia? Tê-lo como companheiro fiel? É isso que Ele está nos requerendo nesta manhã. Que nós nos dediquemos e nos coloquemos em Suas mãos 24 horas por dia, para que em breve Ele possa vir e nos buscar. Confirme este propósito. Decida pelo Evangelho. Decida estar ao seu lado. Estamos no momento de decisão. Adoramos a Deus ou adoramos ao inimigo? Adore a Deus, o eterno Deus, aquele que fez o céu e a terra, pois em breve nos trará a liberdade eterna. É o que rogamos em nome de Jesus. Amém.